Fala família, estamos aqui ao vivo hoje para mais um Café com Bacon e aqui nós falamos sobre estratégias para transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura sem passar fome e comendo comida de verdade, comida muito gostosa. Eu sou o Carlos Magno e hoje nós vamos conversar sobre intolerância ao glúten. Será que você tem intolerância ao glúten? Será que essas pessoas que têm intolerância ao glúten podem fazer uma dieta cetogênica, uma dieta baixa em carboidratos? E aí, o que vocês acham? Me mandem aí no chat que eu quero saber a opinião de vocês antes de começar a falar sobre isso. Então, pessoal, antes de começar nosso Café com Bacon de hoje, eu queria falar que essa live está acontecendo hoje em um horário diferente, em um dia diferente, né, em uma semana diferente, porque hoje eu começo uma série de lives aí de aquecimento para a semana, para a maratona do emagrecimento keto. É uma maratona onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem transformar o corpo de vocês em uma máquina de queimar gordura, sem passar fome, comendo comida de verdade. E nessa maratona vocês vão ter 3 vídeos para você maratonar mesmo, como se fosse uma série, e aprender de vez a transformar a sua saúde e melhorar o seu corpo, tá? Ela vai acontecer do dia 22 a 26 de março, daqui 2 semanas, e essas semanas agora eu vou fazer lives todos os dias de aquecimento para a gente ir preparando já vocês, para vocês terem uma noção do que vai acontecer nessa maratona. Então fique comigo porque vai ser demais. Se inscrevam, tá? No link da bio. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, se inscrevam. Eu vou mandar o link aqui para vocês, depois vou deixar nesse vídeo. Então corre lá, se inscreva, é gratuito, é totalmente online essa maratona e vai acontecer do dia 22 a 26 de março. Eu estou muito animado porque lá eu vou ensinar vocês tudo sobre a dieta cetogênica e como transformar o corpo de vocês em uma máquina de queimar gordura. Dia 22 a 26 de março. Se inscrevam lá no link da bio e no link aqui do YouTube e do Facebook, tá? Então, vamos começar a falar sobre intolerância ao glúten. Antes de responder isso, vamos entender qual é o problema que existe com o glúten, né? Por que algumas pessoas não podem comer alimentos que contenham este elemento? Quem sabe me responder aí, por que as pessoas têm intolerância ao glúten? Por quê? O que acontece com elas? Será que todo mundo tem? Será que são só algumas pessoas? Porque eu vejo muitas pessoas comendo, parando de comer, na verdade, alimentos que contenham glúten, sem nem mesmo saber se elas são intolerantes ou não, né? Tem alguém aqui que é intolerante ao glúten? Ao mesmo tempo que muitas pessoas são totalmente sensíveis ao glúten, né? Existem muitas que retiram o glúten da dieta só por ouvirem falar que este alimento faz mal. Mas será que elas estão corretas em retirar da dieta? Um abraço aí para o NGM Coelho que entrou, o Jeff Conte, a Sandra. O pessoal está todo aí, ficou muito feliz que vocês vieram. A Valdete está aí, a Fabiana. Todo mundo veio aí. O pessoal lá do Desafio Keto está em peso. Então vamos lá. O que é glúten? Vamos primeiramente conhecer esse conceito aí. O que é glúten, né? O glúten se refere a uma família de proteínas chamadas prolaminas, que estão naturalmente presentes em grãos de cereais como cevada, centeio e trigo. Pessoal do YouTube aí, a Maria. Tudo bem, Maria? Fico feliz que você esteja aqui com a gente. E do Facebook também, a Bia, que está aí sempre presente, né? Um abraço. A Dani chegou aí também. Um abraço, Dani. Então, pessoal, o glúten ele fornece vários benefícios para as receitas, para as pessoas que trabalham com cozinha, né, para a culinária, e por isso ele é tão utilizado. Ele fornece maciez e uma textura incrível, que vocês podem ver aí nos pães, nessas massas que a gente come, que as pessoas comem diariamente, né? Então, esses produtos são feitos à base de grãos que fornecem essa quantidade de glúten aí. E as proteínas do glúten formam uma rede elástica quando aquecidas, que podem prender o gás e permitir uma ótima fermentação, um aumento ideal, né, dessa massa e a manutenção da umidade no pão. Então, devido a todas essas propriedades que eu falei aqui, o glúten é frequentemente adicionado aos alimentos processados para dar essa maior textura, essa maciez e prevenir que ele não fique um pão seco, promover a retenção de umidade. Então, por que algumas pessoas evitam o glúten? Algumas pessoas com alguns quadros, como problemas digestivos, doença autoimune, doença celíaca, elas normalmente são tratadas com uma dieta gluten-free, ou seja, zero glúten. Oi, Márcia, tá aí, um abraço, viu?
Então, muitas pessoas que têm essa remoção do glúten, dessa proteína da dieta, melhora em vários aspectos os sintomas desses quadros aí, né? Desde dores de cabeça até as dores nas articulações. Você já deve ter ouvido falar da doença celíaca, né? Várias pessoas já me perguntaram no direct, será que eu posso fazer uma dieta cetogênica, já que eu tenho a doença celíaca? Vocês sabem o que é isso? A doença celíaca? Eu vou explicar aqui um pouco. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune grave em que o sistema imunológico ataca as células do intestino delgado, né, quando o glúten é ingerido. Então, quando você consome glúten, essa doença autoimune grave, ela ataca suas células do intestino delgado, né? Então, acaba gerando aí essa doença celíaca. Então, a doença celíaca também é uma das causas mais pesquisadas de intolerância ao glúten e estudos têm mostrado, viu, pessoal, que ela afeta cerca de 1% da população global. Pode parecer pouco, 1% da população mundial, mas é muita gente, viu? Então, não são só pessoas também com doença celíaca que se sentem mal ao ingerir o glúten. Existe também o quadro da sensibilidade ao glúten de não celíacos. Então, o que acontece? Quando você apresenta sintomas negativos após o consumo, após a ingestão de glúten, e eles são eliminados quando o glúten é eliminado da dieta, então isso pode mostrar que você tem uma sensibilidade ao glúten, mas não é uma doença celíaca, tá? E isso acontece mesmo com nessas pessoas que não apresentam teste positivo, tanto para a alergia do trigo, tá? Que pode trazer essa intolerância aí, quanto para a doença celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaca é a forma mais branda de intolerância ao glúten que ocorre devido a uma resposta imunológica ao glúten. Então, provavelmente, o mais comum aí seja a doença celíaca, mas essa sensibilidade pode parecer que é a doença celíaca, os casos mais comuns, mas não, a sensibilidade ao glúten de não celíacos é o mais comum, tá? Cerca de 6% da população apresenta esse quadro aí. E o início dos sintomas geralmente ocorre depois de horas a dias após a exposição ao glúten, não é imediato. Por isso que muitas pessoas até ingerem glúten, depois de 3 dias passam mal, se sentem mal, mas não ligam aqueles sintomas ao glúten, porque já fazia tempos que elas tinham ingerido, né? E esses sintomas, eles podem incluir problemas digestivos aí. Muitas vezes é difícil de diferenciar a sensibilidade ao glúten não celíaco de outras condições gastrointestinais, né, como a alergia ao trigo e a síndrome do intestino irritável. Porque não há teste, na verdade, para diagnosticar este tipo de sensibilidade ao glúten, tá? E como que é feito esse diagnóstico aí? É feito, na maioria das vezes, pela exclusão de outros distúrbios gastrointestinais ou relacionados ao glúten, né? Na maioria das pessoas, os sintomas desaparecem após a remoção desse glúten na sua dieta por algumas semanas, com poucos ou nenhum efeito aí, tá? Então, você elimina esse glúten durante algum tempo. É o que eu sempre falo aqui. Quando vocês estão fazendo uma dieta baixa em carboidrato, vocês têm que perceber o que está causando ali alguma pausa no peso, alguma indigestão, algum mal-estar, porque você está fazendo uma alimentação completamente limpa. Você não está ingerindo glúten, por exemplo, você não está ingerindo alimentos inflamatórios, você não está ingerindo carboidratos, mas algum daqueles alimentos que você está comendo, mesmo que seja comida de verdade, pode estar causando uma inflamação no seu corpo. E aí você tem que ver qual o seu caso individual, o que no seu corpo, dentro do seu corpo, que está causando aquela inflamação. Por isso, eu sempre indico, comeu alguma coisa, verifica ali no seu dia o que você comeu, tá? Verifica ali no seu dia o que você comeu e veja quais daqueles alimentos, quando você não comia, você não sentia nada. Agora que você come, você sente. Aí retire eles da sua dieta por alguns dias e veja como seu corpo se comporta. Se ele continuou se sentindo mal, provavelmente não era aquele alimento. Então você já passa a analisar qual o próximo alimento. Sempre perceber, pessoal, o que está causando isso no nosso corpo. O nosso corpo é muito inteligente e ele nos mostra dia a dia o que pode estar causando esse mal-estar aí. Um abraço para Eli de Monte, lá de Floripa, boa noite. Um abraço também para Gisele Diogo aqui no Facebook. Um abraço, Gisele, que está aí, fico feliz que você viu, tá? Então, a exclusão desses alimentos... Boa noite, Renata, tá aí também, um abraço. Então, a exclusão desses alimentos, pessoal, irá te mostrar se ele é ou não causador desses sintomas negativos.
Seja ele o glúten, seja ele os carboidratos. Muitas pessoas têm intolerância aos ovos, muitas pessoas têm intolerância aos queijos, aos laticínios. Então, tudo dá para ser percebido aí você excluindo esses alimentos por alguns dias, tá? Como, por exemplo, aqui no caso do glúten. Existem pessoas, né, com alergia ao trigo, mas que não são intolerantes ao glúten. Apesar do trigo e o glúten estar intimamente ligado, né, quase todos os alimentos que têm trigo vai ter o glúten ali, mas não é a mesma coisa, né? Porque alguém com alergia ao trigo ainda pode consumir outras fontes de glúten, como centeio, cevada. Então, a maioria das pessoas com alergia ao trigo segue uma dieta principalmente sem glúten, tá? Porque os dois ingredientes eles estão intimamente ligados e presentes nos mesmos alimentos. A maioria dos alimentos que tem trigo vai ter glúten. Alguns especialistas até acreditam, né, que o aumento de pessoas com problemas com glúten pode ser, em parte, devido às práticas agrícolas modernas, porque tem muito agrotóxico nos alimentos. Esses alimentos são pulverizados com muitos pesticidas, produtos químicos, e a modificação também genética dos alimentos, como o trigo, né, também trouxe essa modificação genética aí, que pode ter causado essa maior intolerância ao glúten. Para evitar ou limitar esses problemas, quando acessíveis e disponíveis, né, escolha alimentos completamente orgânicos. Como eu sempre digo aqui, comida de verdade. O comida de verdade deve ser o foco da sua dieta. E se você, mesmo que você seja intolerante ao glúten, quando você passar por uma comida, uma alimentação de verdade, com alimentos naturais, você vai ver uma diminuição muito grande desses sintomas, tá? Claro que esse é um público muito menor. O meu público aqui, ele busca mais por emagrecimento, eu sei disso, mas eu tenho que trazer também conteúdo, conhecimento para essas pessoas que querem seguir a dieta, que querem fazer uma cetogênica, querem emagrecer também, tem medo de fazer por serem intolerantes ao glúten, né? Eu já recebi muitas dúvidas sobre pessoas aí, dezenas de pessoas que são intolerantes, que têm a doença celíaca e que perguntam se podem fazer a cetogênica, tem dúvida, mas hoje eu vou falar aqui, será que tem a ver? Será que dá mesmo para você encaixar uma dieta cetogênica, mesmo você tendo esse quadro? E provavelmente eu já dei uns spoilers aqui que pode dar, mas vamos falar disso aí mais à frente, tá? Agora vamos falar para você que está em dúvida. Será que você tem intolerância ao glúten? Quais são os sintomas, né? Eles variam muito, mas normalmente eles incluem muitos dos sintomas inflamatórios que a gente sente diariamente. Problemas digestivos, inchaço, dor abdominal, constipação, inflamação do trato gastrointestinal, né, e diarreia. Além de inflamação na pele, tem também a deficiência de nutrientes que isso pode trazer para o nosso corpo, a perda de peso, anemia, dores de cabeça também, artrite, entre outros vários sintomas aí, tá? E quando você tem sensibilidade ao glúten, os sintomas podem levar de 1 a 3 dias para você notar, como eu disse anteriormente. Por exemplo, você pode comer um alimento com glúten hoje e sentir dor de cabeça, fadiga, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira. E provavelmente você não vai ligar os pontos, né? Você não vai falar, foi porque na segunda-feira eu comi glúten. Não, normalmente você vai pensar, pode ter sido porque na terça ou na quarta eu comi alguma coisa ali que me fez mal. Então, tenham cuidado com isso, tá? Mas os sintomas que podem parecer a intolerância ao glúten podem, na verdade, também ser uma reação a outra coisa. Por isso que é sempre indicado, eu sempre falo para vocês, testar períodos sem comer com esses possíveis alimentos que podem estar te causando mal-estar, né? Teste, entenda, compreenda os sinais do seu corpo. Ele sempre vai te mostrar o que você pode e o que você não pode, o que é benéfico e o que não é para a sua saúde e para o seu bem-estar diário aí. Tem alguém aí que é intolerante ao glúten? Fala aí. Ou todo mundo aqui que está assistindo hoje não é intolerante, não sente nada ao comer glúten. Apesar de que quem faz a cetogênica, vou falar isso mais à frente, praticamente não come glúten, né? A não ser aquelas pessoas que estão errando um pouco na dieta. Olha aí, e isso tudo é efeito do glúten, a Valdete falou. A maioria das coisas pode ser sim, mas pode também estar ligada a uma intolerância aí a outros alimentos, né, Valdete? Então tem que perceber muito bem. Por exemplo, quando você está numa dieta cetogênica, você quase não come glúten.
praticamente quase nenhum alimento da cetogênica tem glúten, a não ser que você esteja fazendo ela não tão bem feita como eu vou falar ali na frente, tá? Então, você provavelmente, se você tiver algum efeito, alguma inflamação, vai ser de outro alimento, e não desse, né? Olha a doutora Alessandra aí, eu sou intolerante. Então, doutora, se você segue uma cetogênica, você vai ter muitos benefícios para essa intolerância aí. A Vânia, eu sou, fica inchada com queimação, tá vendo? É um dos efeitos que eu disse. A Renata, glúten é o veneno. Glúten, saiu errado o corretor, Renato. Glúten não, glúten é o que todo mundo quer. Agora, glúten é um veneno mesmo, realmente. Mas algumas pessoas não têm essa intolerância, né? Tem sim. Quando saio fora da cetogênica e como alguma farinha, eu tenho alergia. Então, provavelmente, pode não ser do glúten, mas também pode ser, e pode ser também da inflamação do seu corpo quando você come carboidrato. Você está numa dieta totalmente saudável, comida de verdade, totalmente limpa, e quando você vai, né, para uma dieta cheia de carboidratos, quando você come algum alimento inflamatório para o seu corpo, aí você sente mesmo mal. Então, mas agora vamos falar aqui. Quais alimentos que contêm glúten? A Gisele aí, você, Gisele, do Facebook, você tem intolerância ao glúten? O pessoal do YouTube aí, podem mandar aí no chat, tá? Marcela Moreira, certo. Show, Marcela, um beijo. Quais alimentos contêm glúten? Agora vamos falar disso para vocês saberem aqui quais são os alimentos que contêm glúten. O glúten é comumente encontrado em alimentos ricos em carboidratos, como eu disse aqui, então vocês já vão perceber aí que a dieta cetogênica já entra na frente, te ajudando essas pessoas que podem ter esses efeitos negativos aí do consumo de glúten. Pão, assados, né? Pães, seja assados, seja de qualquer preparação, biscoitos, massas, cereais e a maioria de alimentos processados e embalados contém glúten, né? Então a indústria lucra muito com esses alimentos, por isso que ela dedica tanto tempo, né, e tantas ações de divulgação desses alimentos que contêm glúten, porque elas querem vender, querem ganhar dinheiro, mas em cima, nas custas, né, da saúde de muitas pessoas. E outros alimentos que podem conter glúten, surpreendentemente, são alguns dos alimentos que podem estar numa dieta cetogênica, né? Mas de quem não faz uma dieta cetogênica baseada em comida de verdade, onde que vai conter glúten? Naqueles caldinhos, naqueles temperos preparados pela indústria, né? Sazon, quinó, nem vou ficar falando marca aqui, mas que vocês sabem quais são. Queijos processados, por exemplo, queijo cheddar. Muita gente confunde, acha que queijo cheddar é totalmente saudável ali. Mas não, ele passa por um processo, muitos elementos ali da indústria. As maioneses industriais, molho de soja, esses molhos para salada que existem no supermercado, salsichas, muitos desses alimentos contêm glúten, tá? Então é totalmente prejudicial para quem quer fazer uma dieta cetogênica limpa, é intolerante ao glúten, quer fazer uma dieta cetogênica e foca nesses alimentos. Você vai continuar tendo os sintomas, os efeitos negativos aí da sua intolerância, tá? Então, alternativas para pessoas sem glúten, o que seriam os alimentos para as pessoas sem glúten? Basicamente, o que tem numa dieta cetogênica, sem esses alimentos processados, tá? Então, sempre lembre-se, se você tiver sensibilidade ao glúten, de certificar, de verificar os rótulos dos alimentos, porque ali vai conter tudo o que você precisa saber, ali vai te mostrar o que contém naquele alimento, se contém glúten ou não, se contém traços de glúten, e isso eu vou falar aqui, porque é frequente vocês encontrarem produtos alimentícios, né, que contenham traços de glúten. Por quê? Ali na preparação desses alimentos, nessas indústrias, né, pode ter equipamento, pode ter máquinas que compartilham de fazer o mesmo processo industrial de vários alimentos. Então, o que acontece? Fez ali um alimento que continha glúten, passou por aquele maquinário. E aí vem um alimento que não contém glúten, mas passa pelo mesmo maquinário, então vai conter traços ali de glúten, pode estar contaminado, né, no final desse processo industrial. Por isso que tem aqueles produtos que você olha assim, lá não tem, fala não contém glúten, mas quando você olha no final, atrás, né, normalmente atrás, bem escondido, tá lá, pode conter traços de glúten, de aveia, de cevada, porque eles passam pelo mesmo maquinário que está fazendo esses elementos aí, né? E onde que a dieta cetogênica pode beneficiar as pessoas
com intolerância ao glúten, os celíacos, quem tem sensibilidade aí, tá? Onde que a dieta cetogênica pode beneficiar essas pessoas? É importante observar, tá, pessoal, que a maioria dos grãos, incluindo a aveia, contém proteínas semelhantes ao glúten, que são estruturalmente semelhantes. Algumas pesquisas sugerem que as pessoas com intolerância e alergias ao glúten também podem ter problemas com essas outras proteínas. Por exemplo, tá? O feijão, os grãos. Então, isso é semelhante à abordagem cetogênica, mas a dieta sem glúten é semelhante à dieta cetogênica, mas evita também feijões, evita outros grãos que não contenham glúten, né? Então, a cetogênica é mais diminui mais o consumo de grãos aí, então você tem todos os benefícios para ter essa vida de melhor qualidade para pessoas celíacas, para pessoas intolerantes, se fizer um estilo de vida cetogênico, tá? Se você tiver problemas sérios com o glúten, convém evitar todos os produtos à base de grãos, ou pelo menos os grãos que contêm glúten, como trigo, cevada e centeio. E você pode também escolher essa abordagem cetogênica, abordagem keto, como eu chamo, né? Em que você evita os alimentos como grãos e feijão por algum tempo, para ver como você se sente, fazer aquele teste lá de ver como o nosso corpo se comporta, tá? Lembre-se de que você também pode usar alternativas aí, encontrar inúmeras receitas cetogênicas sem glúten de dar água na boca e que sejam totalmente gostosas aí para o seu paladar, tá? E vocês podem encontrar elas aqui na minha página no Instagram, Dieta Cetogênica, tem muitas receitas aí sem glúten e totalmente cetogênicas. Por que não, por exemplo, degustar aqueles nuggets de frango picantes, totalmente cetogênicos, com torresminho ali do lado. Perfeito, né? E quando você pensa em glúten, provavelmente pensa em pão macio, aquele pão amanteigado e tudo mais, mas também dá para desfrutar de um pão amanteigado sem glúten e cetogênico, e tem receita também lá no meu feed, o pão de frango, o pão carnívoro, que é uma delícia, você pode botar ele ali na tostadeira com a manteiguinha, sucesso, tá? Uma dieta cetogênica em particular, pessoal, é geralmente sem glúten, porque, como eu falei, os alimentos que contêm glúten têm muitos carboidratos e não cabe na cetogênica. Por isso que você deve focar em comida de verdade, sem processados, numa dieta cetogênica limpa, tá? O resultado final é que uma dieta baixa em carboidratos ou cetogênica é uma ótima alternativa para indivíduos com intolerância ao glúten ou intolerâncias relacionadas aos carboidratos aí. Então, tanto quem tem problemas com carboidratos, quanto quem tem uma intolerância ao glúten vai se beneficiar com a dieta baixa em carboidratos, que seja a low carb ou a cetogênica, tá? Além disso, você pode ver vários outros benefícios aí potenciais da redução de carboidratos, como uma perda de peso, melhora da saúde, melhora da composição corporal, mais energia e muito mais. Então, foi nossa aula aqui sobre gluten free, zero glúten na dieta. Então, o que eu posso resumir aqui para vocês? Dieta cetogênica pode sim para pessoas celíacas, para pessoas com intolerância ao glúten, para quem tem sensibilidade a este elemento, viu? Porque é uma dieta rica em comida de verdade, totalmente anti-inflamatória para o seu corpo, só vai trazer benefícios para essas pessoas, tirar esses efeitos negativos aí que vocês têm diariamente pelo consumo de glúten. Muitas pessoas têm uma piora da pele, né? Tem muitas dores, artrite, dores nas articulações, dores de cabeça. Então, vocês vão ser totalmente beneficiados aí quando começarem a se basear em comida de verdade. A doutora Alessandra, pode ser estilo de vida? Pode ser estilo de vida. Por que eu falo isso, doutora Alessandra? Porque a dieta cetogênica tem como base comida de verdade. Se comida de verdade não for a base da sua vida, não puder ser a base da sua vida, né? O que vai ser? Vai ser os industrializados, os embutidos? Se as pessoas usam industrializados, embutidos, alimentos cheios de carboidrato como estilos de vida, por que a gente que foca em comida natural não pode usar como estilo de vida? Então, sim, pode usar como estilo de vida. Eu uso como estilo de vida. Muitas pessoas, existem estudos aí que não mostram nada de malefício para quem segue uma cetogênica a longo prazo. Então, é só felicidade e saúde aí que a cetogênica traz para o nosso corpo, tá? Então, pessoal, não se esqueçam também que a Tatiana Haas. A Tatiana, minha vizinha aqui, tá aqui, ó. Boa noite, estou fazendo um risoto de couve-flor com bacon e frango. Tatiana, eu vou aí comer, hein?
Delícia, eu gosto do risoto de couve-flor com bacon, viu? A Renata Santana virou meu estilo de vida, é o meu estilo de vida também, e eu me beneficio muito com a cetogênica, porque, como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sinto mais dores de cabeça, não sinto mais refluxo, não sinto mais azia. É uma rotina assim totalmente energética, com disposição, me sinto bem com o meu corpo, tenho uma autoestima melhor, então a cetogênica me beneficiou e beneficia muitas pessoas aí, muitos dos meus alunos. Hoje mesmo a gente está finalizando um grupo de emagrecimento, né? E as pessoas estão totalmente satisfeitas, umas perderam 7 quilos, outras perderam 7,5 quilos em apenas 15 dias, tá? Alguns perderam 5, outros perderam menos, mas perderam muitas medidas. Então, tudo varia. Claro que você não vai pegar perdas de peso enormes como comparação, né? Mas como inspiração para você chegar lá também, porque é possível fazer a dieta cetogênica e ter muito resultado, tá? Tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida aí sobre o glúten, sobre a alimentação cetogênica, pode enviar que eu vou responder aqui para vocês enquanto a gente termina essa live, tá? Então, falando agora, só dando uma recapitulada, tá? Pessoas celíacas, pessoas com sensibilidade ao glúten, pessoas que têm intolerância ao trigo aí, vão se beneficiar totalmente de uma alimentação baixa em carboidratos. Porque essas inflamações não vão desaparecer ou vão ser diminuídas bastante aí quando você focar numa alimentação com comida de verdade, porque essa alimentação é totalmente inflamatória e só traz benefícios para o seu corpo. Alguns dos benefícios da cetogênica, além do emagrecimento mais rápido, que todo mundo que está aqui deve saber, né, que eu posto sempre aí, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia, porque quando os corpos cetônicos estão dentro do seu corpo ali sendo produzidos, você troca a sua fonte de energia de carboidratos para gordura e aí começa a queimar as gorduras e essa fonte de energia proveniente das gorduras nos traz mais energia, mais disposição, tá? Então, você tem mais disposição, você também tem mais foco, porque os corpos cetônicos, a cetose, traz muita energia para o seu cérebro também, então você fica mais focado, mais determinado, com mais disposição para trabalhar, para fazer suas tarefas do dia. E isso é um relato muito comum das pessoas que eu conheço. Muitas pessoas, eu estou acelerado, hoje eu amanheci muito bem, estou muito feliz com a cetose, estou conseguindo fazer mais coisas durante o meu dia, totalmente energizado, e isso a cetogênica traz, a cetose traz para o seu corpo, né? Na cetogênica pode comer feijão? Vanusa perguntou. Não, Vanusa, porque o feijão contém uma quantidade maior de carboidratos e então não se encaixa tanto na cetogênica. E isso é um dos benefícios aí para quem é intolerante ao glúten, né? Que não pode comer grãos. E aí vai ter um adicional a mais na cetogênica, porque não vai comer também alguns grãos e vai eliminar totalmente qualquer inflamação que venha a ter no seu corpo, tá? E arroz também não cabe na cetogênica tanto, mas tem outras substituições, como o arroz de couve-flor, tá? Que é uma delícia, se bem temperado, fica muito bom. Tem receita lá no meu feed, no Instagram. Quem quiser pode buscar. A Elisângela chegou aí agora. Oi, Elisângela, boa noite. Hoje nós falamos aqui sobre intolerância ao glúten, tá? Será que pessoas intolerantes ao glúten podem fazer a cetogênica? Então eu falei que sim, podem fazer a cetogênica e vão ser muito beneficiadas com esse estilo de vida. Pode comer tomates? Pode sim comer tomates, vegetais aí de baixo carboidrato, cabem super bem na cetogênica e são super bem-vindos, tá? Pessoal, este foi mais um Café com Bacon, tá? Eu sou o Carlos Magno e a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que essa semana vai ter episódio todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas. Na verdade, eu vou decidir os horários. Quais horários vocês preferem? Fala aí no chat, que eu quero saber qual o melhor horário para vocês. Que eu vou fazer live. Eu testei esse horário aqui para ver como que ia se comportar. Foi melhor, se encaixou melhor no meu dia, mas eu estou disponível aí para fazer os episódios no horário que vocês estiverem mais livres, né, com mais tempo. Então fala aqui nos comentários qual o melhor horário para que aconteça o Café com Bacon nessa semana, tá? Elisângela, Gisele, estão aí, respondam aí, que eu vou ficar... Olha, a Neia chegou agora. Neia, estamos aqui desde as 8h10, mas pode ficar tranquilo que nessa semana vai ter lives todos os dias aí. Lembrando, para quem não se inscreveu
na maratona. Hoje eu abri as inscrições para uma maratona gratuita, tá? Gratuita, 100% online, que vai acontecer do dia 22 a 26 de março. E vocês vão ter 3 episódios lá para você maratonar mesmo uma série sobre dieta cetogênica, sobre como transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura sem passar fome. Então, antes de saber de desafio, de algum mentoria e tudo mais, assistam essa série porque é gratuita e ali você vai saber como iniciar uma dieta cetogênica, como escolher seus alimentos para que vocês tenham uma perda de peso mais rápido. Então se inscrevam, totalmente gratuito, lá tem um link na minha bio, e aqui no Facebook e no YouTube eu vou mandar também o link, tá? Se inscrevam porque tá demais, eu tô preparando um conteúdo muito legal para vocês, tá bom? Fico muito feliz que vocês vieram. Se você, olha aí a Renata Sanana, já me inscrevi, seu lindo. Obrigado, Renata. E te espero lá, gente, vai ser muito legal essa semana, viu? Se você quiser, pessoal, ver outros conteúdos como este, estamos em todas as plataformas, tá? Se inscreva aí no meu canal, tanto no YouTube, tanto também no Facebook e também no Instagram. A gente está disponível aí. Está na bio, doutora Alessandra, na minha biografia, você entra no feed, o link está lá, tá escrito Maratona do Emagrecimento Keto, e um dedinho assim, e o link está aí embaixo, só clicar e se inscrever gratuitamente. 3 episódios aí de qualidade para você começar seu processo de emagrecimento com foco total. A Elisângela falou, tô sem foco total. Vamos começar, Elisângela. Chega de desculpas, vamos iniciar do jeito que dá, mesmo cometendo erros, porque assim a gente começa a andar, né? O importante é iniciar, é recomeçar. Vamos com tudo. Olha aí, a Marilda se inscreveu, Vanusa se inscreveu, vai ser demais, pessoal. Não esqueçam de confirmar o seu e-mail, tá? Vai chegar um e-mail para vocês, pode cair no spam, na aba de promoção. Então, confira esse e-mail para vocês receberem todas as atualizações e os links das aulas. Vai ser muito legal, espero vocês. E espero vocês também nessa semana, todos os dias, com lives do Café com Bacon. Um abraço.